Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Por que eu estou falando isso? Porque estou muito feliz hoje. A TV Floripa, depois de 10 anos, finalmente consegue uma parceria e a partir de hoje, desse momento, nós estamos com a TV Floripa online no ar. No decorrer do nosso programa, você vai ver no rodapé da sua televisão o link para você se conectar, para você anotar, se porventura você quiser passar para amigos que não tenham net, amigos que agora estão tendo acesso a gente aqui, porque todo mundo sabe que o programa Vida Inteligente só passava em Florianópolis. E a partir de agora, desse momento, nós estamos no Brasil, para o mundo, quem sabe, né? Até para outros planetas, se ninguém sabe ainda. Então, hoje é uma data festiva, eu estou muito feliz, sinceramente, porque eu batalhei junto com essa emissora, eu sei o esforço de toda a equipe, da Vânia Pereira, que já não é mais presidente da TV, do Silvio Manioto, do Guto Sisson, enfim, do Fernando Espanhol, N pessoas, que eu não sei citar o nome de todas aqui, não tenho decoro, mas uma família que batalhou muito. Primeira coisa, todo mundo sabe, TV Floripa é uma TV comunitária, uma TV ligada aos sindicatos bancários, outros sindicatos, uma TV que sempre teve a dificuldade da captação de recursos, exatamente por ser uma TV comunitária. Então, para nós aqui, que eu me considero da família TV Floripa, para nós é uma conquista muito grande. Passarmos limites, podermos chegar à sua casa, ao amigo Nuno aí em Portugal, que certamente está nos vendo, ao querido colega Dr. Birajara Rodrigues em Varginha, amigos no Rio de Janeiro, na Espanha, em São Paulo, todos aqueles que nós mandamos mala direta hoje com uma alegria incrível e que certamente estão disputando agora no seu computador um espacinho para poder ver, porque a TV não vai... Eu tenho certeza que algumas pessoas vão ficar sem, que ainda nós não temos aquela capacidade de permitir um elevado número de acessos simultâneos. Mas isso também, como diz o mestre esquartejador, vamos por partes. Já é uma conquista grande, uma conquista deliciosa e estamos compartilhando essa alegria com vocês. O endereço, estão me avisando aqui, já na técnica, que está embaixo na tela. Você clica aí, como num passe de mágica, enquanto eu estou falando aqui, você pode até testar se você estiver do lado do seu computador, como no passe de mágica, você clicando aí vai abrir direto o seu Windows Media Player. Fabuloso! Conexão de 128 kbps, eu acho que é isso aí, você já começa a assistir. Então isso é uma maravilha, até quem tem conexão baixíssima vai conseguir. E por falar nisso, o nosso convidado de hoje, ele está me olhando aqui, quietinho. Você conhece dessas coisas, né? Porque você é um analista de sistemas. Então apresento para vocês, ninguém conhece. Agora, Floripa conhecia, agora para o Brasil e para o mundo, Jorge Antônio Ouro, meu querido amigo e irmão, que está aqui numa data especial, né, Jorge? Você e as suas datas especiais, né? 28 de setembro de 2005. E hoje, 20 de março de 2008, que por coincidência também, deixa eu aproveitar e falar, eu até pedi 5 minutinhos a mais hoje, vamos estourar o tempo. Hoje também é o equinócio da primavera no hemisfério norte, isso é maravilhoso. Isso é uma coisa que eu vou deixar você falar também antes da gente entrar, porque faz parte do nosso assunto de hoje, inclusive, né? A prosperidade, a troca, os ovinhos, o que significa os ovinhos. E esse equinócio, que era já festejado desde os tempos idos antes de Cristo, antes de toda a nossa história, e que depois virou a Páscoa e toda essa coisa, é muito festejado, são os equinócios, são os solstícios. Então, hoje, para você, feliz equinócio da primavera, feliz equinócio do outono para nós. Boa noite, Jorge. Agora eu deixo você falar as datas que você é um privilegiado, né? Que nós nos privilegiamos também de estarmos juntos, né? Eu acho que você, nós que nos sentimos assim, por essa importância das duas datas que nós falamos, né? 3 datas. 28 de setembro, quando foi a primeira vez que você esteve aqui, que foi uma data especialíssima, já abordamos muito sobre isso. O equinócio hoje, 20 para 21, e a TV Floripa Não, isso abrindo fronteiras, né? Máximo, Eu vi a sua felicidade quando você recebeu o meu e-mail, né? Foi. Pô, já vão pro ar, assim, que bacana. Eu gostei, eu sempre adoro a parte quando você começa a conversar assim, é um deleite, né? É um deleite, É olha um deleite, E mas eu gostei muito que você falou assim que
para Florianópolis, para quem não tem net, para o Brasil, para o mundo inteiro e para outros planetas. Outros planetas, então, mas um dia vai chegar, né? Quem sabe, né? O que os caras fazem naquele planetinha azul bonito? Para outros planetas não te digo. Agora, para o lugar de onde vêm os discos voadores, com certeza. Tá, isso aqui é. Tá? Agora que nós. Aí tem um mecanismo, não sei citar o nome, mas que daí o que é transmitido, o que é gerado na superfície é acompanhado. Então, melhor ainda. Então, pessoal, hoje. Então, boa noite. Agora eu vou apresentar. Esse aqui é o grego, você já conhece. Esse aqui é E esse telefone que você. Eustáquio Andrés Patonas. E você que está vendo aí, o nosso prefixo aqui em Florianópolis, agora nós temos que nos habituar. Nós vamos ter que colocar o 48 na frente, inclusive. E esse telefone era para nós aqui. Nosso programa é ao vivo. Você agora pode tem que ligar. colocar 55. 55 Brasil, também para ligações 48, internacionais. O código da Terra eu não sei. O código da Terra nem eu. Tá aí. Então aqui é 48 3222 1137. Se você quiser ligar para cá, você liga, faz uma pergunta para o tema que nós vamos abordar hoje. Você pode, qualquer explicação, qualquer participação no nosso programa, você pode telefonar e nós vamos te atender. Tá? Deixa eu ver, olha só. Nós já temos aqui, hoje é um dia festivo, a nossa querida Vânia, que você conhece bem, né? A Vânia Parreira está assistindo Vida Inteligente pela internet. Ela diz parabéns ao Vida Inteligente e à TV. Que bacana. Vânia, parabéns para você também. Você batalhou pra caramba para que isso aqui tornasse realidade. Jorge conheceu a Vânia. Parabéns para todos nós, até para Florianópolis, para o nosso estado. Eu acho que é uma grande conquista. Arrumar recurso em emissora grande, emissora com isso, com aquilo, com grandes anunciantes, é fácil crescer. Agora, crescer no meio das dificuldades, são conquistas... Sem seguir a bula. Isso, sem seguir a bula, você falou tudo. Aqui a emissora não segue a bula e nós muito menos. Né? Então o gênero do dinheiro nunca passa lotado, né? Tranquilo. Nós estamos mudando isso. Super felizes, vocês podem ver em nosso semblante e mais ainda de podermos estar agora ultrapassando fronteiras. Jorge, nós escolhemos hoje como tema. Eu gostaria que você desse também uma bela introdução, antes da gente entrar no nosso tema de hoje, sobre sobre a Páscoa, né, que nós vamos festejar esses dias. As pessoas festejam. E o tema de hoje é saúde e longevidade. Saúde e longevidade da forma que nós temos tratado desde quando o nosso programa iniciou-se. De uma outra forma, um outro tipo de visão, uma transcendência na coisa, o lado... outrora hermético, o lado oculto da saúde, o lado oculto da longevidade, porque segundo consta, segundo a gente já leu em diversos lugares, na Bíblia, nos outros livros sagrados, considerados sagrados, parece-me que as pessoas no passado viviam N número de anos, muito mais do que a gente. Isso é real, Jorge? Isso é real e ainda hoje, né? Ainda hoje? No geral, a população, ela se deixa morrer, ela não morre, se deixa morrer por falta de objetivo. Se eu não tenho uma razão para viver, se eu acho que a vida é sofrimento, né? E se a vida está passando e eu estou fazendo só mecanicamente comer, dormir, procriar e assistir programas das 8 horas, né, nos canais principais de TV, a morte, ela vem como um prêmio desejado para finalizar uma vida idiota, uma vida, desculpe usar o termo, mas não é? Então, enquanto não se tomar consciência para ver o verdadeiro sentido da vida e usar a vida para o fim, para o objetivo para o qual ela foi engendrada, que é evoluir, a morte aos 70, aos 80, ela é bem-vinda para a maior parte das pessoas por preguiça, podemos dizer. Então, pelo que você está dizendo, as pessoas, não é questão da... Nós vamos falar sobre saúde, as pessoas não morrem, elas se deixam morrer. Elas se deixam morrer. Isso aqui, e ela se deixando morrer significa que ela permite que o corpo dela comece a se degradar. Sim, né? e ao fazer isso, ela é culpada por um dos crimes que são considerados imperdoáveis perante a lei, que é crime de lesa evolução. Ela interrompe a própria evolução morrendo prematuramente. E esse morrer prematuramente, segundo... Já falamos em programas anteriores também, já abordamos outros tipos de assuntos espiritualistas, vamos dizer assim. Se nós tivéssemos domínio da saúde, que você já vai dizer o que é saúde, né? Nós não abordamos ainda. Se eu zelasse pela minha saúde, se todos nós zelássemos pela nossa saúde, certamente teríamos menos número de idas e voltas para cá, podemos dizer assim? Ou seja, nasce e renasce? Com certeza. Diminuiríamos esse... Lógico, com certeza. Lógico que sim, porque assim,
Aqui é o palco onde você tem que resgatar o que de bom e o que de ruim. Aqui é o palco onde você evolui. Aqui é o palco onde a vida e a energia se transforma em vida consciência. Se a tua existência ela é consciente e prolongada, o número de vezes em que você tem que agir, né, nesse plano, nesse corpo físico, obviamente, logicamente, ele vai ser menor. Né? Assim, com relação a... tá, é que estou olhando aqui que está chegando água. Apas. Trazido por ninguém mais, ninguém menos do que Cronos. O senhor do tempo. Um dia o Silvio vai ter que aparecer aqui, porque a gente fala tanto dele, a gente está brincando, né? Do Cronos, dizem que é o que eles controla. Não existem. Dizem que tem gente na rua que me diz quem é o mais famoso aqui, se somos nós que apresentamos. Não, é o Silvio. Ou se é o Silvio. Quem Sim. é esse Silvio? Que ele Até seria porque... uma pessoa, uma figura fictícia aqui. Não, então um dia nós vamos apresentar o Silvio aqui. Ele é o senhor do tempo, é o homem da chave. A hora que chegaram ali... Isso é bom. Por isso que é bom pelo programa ser ao vivo. O programa ao vivo é assim, as pessoas interagem ao mesmo tempo. E tem uma didática que seria a nova didática, a didática do novo ciclo, né? E quando você estiver passando o conhecimento para alguém, quando você estiver levando alguém contigo para um lugar onde esteja o conhecimento através do verbo, através da fala, você tem que variar do concreto para o abstrato, né? Do divertido para o sério, fazer essa brincadeira para que daí todo mundo venha junto e no vir junto tenha contato com o mundo onde estão as coisas que eu falo, não são minhas. Eu falo porque eu vejo, eu sei onde é que está. Quando eu te levo, quando eu vou conversar contigo, você vem até onde as coisas estão e estabelece um caminho de duplo sentido, né? E daí volta entre você e o mundo onde estão as coisas. Como todas as coisas estão à disposição de todos, qualquer um pode saber tudo, tendo lido ou não, tendo aprendido ou não, basta querer. E o processo é esse, é quando você está tendo contato com o caminho que te leva ao conhecimento, independente se sobre a saúde, ou se onde está uma embocadura, ou se qual é que é a energia que move os escovadores, depende do gosto do cliente, né? Claro. Então, independente de qual seja o conhecimento, você, ao ter contato com ele, você tem que ter prazer, tem que ter satisfação, tem que exultar em ter contato com aquilo, no fazer aquilo, no se sentir bem, você está vibrando na mesma tônica do que aquele conhecimento que você deseja. E aí você se transforma no conhecimento e o conhecimento se transforma em você. E não se dissolve mais, não se desligam. E a partir dali você tem um caminho muito grande para percorrer com calma. E você me deixou pensando barbaridade a semana passada, hein? Porque aquela questão da semana retrasada, né, que nós conversamos aqui, eu achei maravilhoso. Para a gente perceber que nem o ovo de Colombo, quando o Colombo pôs o ovo em pé, todo mundo falou, isso é fácil, não? Por que ninguém tinha feito? O aspecto que faz parte do nosso tema, que você já vai começar a falar nele agora, a questão da memória que você falou ali, sem dúvida. Olha, eu achei fabuloso aquilo lá. Quanta coisa eu aprendi naquele programa sobre a memória. Eu também. De você parar, por que a gente para o olhar, por que a gente fecha os olhos, por que a gente vai buscar. Então aquilo foi fabuloso você ter lembrado isso. E por que a gente perde a memória, por que a gente... Que faz parte da saúde, né? A memória faz parte da saúde também. Totalmente, porque por isso que eu fui buscar ela agora. O princípio básico, a energia, a vitalidade que nos mantém vivos, rígidos, saudáveis, conscientes, é o mesmo que permite com que a gente faça encadeamento para localizar um fato de ontem ou de 1 milhão de anos atrás. Sim. É o mesmo, o princípio é o mesmo, é o encadeamento baseado na vitalidade. Mas quando você entende o processo aqui fica mais fácil até o entendimento final da coisa. E se diz que o máximo da compreensão é a identidade. Então, para eu entender completamente o que é uma árvore, só eu sendo a própria árvore, quer dizer, eu me sinto de tal maneira igual à própria árvore que eu sou a própria árvore. Quando você me perguntar assim, ou me falar, me descreva a árvore, daí eu começo assim, eu, árvore. Aí eu sei mais sobre a árvore do que qualquer outra pessoa, porque eu sou o próprio. E isso é o máximo que se pode chegar em termos de compreensão com qualquer conhecimento. Então, para que você entenda como é que funciona a mecânica da memória, você tem que começar a entender, a olhar o processo, e depois que você olhar o processo, você é o próprio processo da memória e ele está completamente em você. Isso é bacana. E esse processo é o mesmo e é tão sério de compreender as coisas, que, por exemplo, assim, se diz que a única maneira de se livrar e se resolver o karma, e karma é o karma, ele é tão rígido, né? Ele é tão certo, tão sério, tão lei, que nem a própria divindade, quando encarna, está isenta de karma. Opa. Mas tem uma maneira de se livrar e de resgatar o karma. É entendendo a mecânica do karma.
Sim, No momento já em falamos que isso eu aqui. entendo isso, né? Eu estou isento disso e eu venho e volto, eu vivo ou não de acordo com a minha necessidade. Tá, então Bom, entrando. Então agora eu isso quero foi só para dizer boa noite a Isso, todos, é esse uma é o boa grande noite. satisfação estar aqui. Hoje é um Né? dia, nossa, especialíssimo hoje Hoje para eu nós. recebi um e-mail do Grego, foi hoje, não? Foi. Sobre a questão da internet. Eu estou muito feliz. Nós estamos felizes. Muito Jorge, feliz. o que é a saúde? Todo mundo sabe, que pergunta que o cara vai fazer, o que é a saúde? Não, mas o que é a saúde no aspecto que nós costumamos tratar as coisas aqui no Vida Inteligente? Muito bem. Primeiro a gente tem que entender que a saúde ela é um conceito humano, um conceito criado pela humanidade. Porque se não houvesse o contrário de saúde, que a gente vai falar em seguida, Sim. o próprio conceito de saúde não existiria. Porque como é que você está? Eu estou. Você está bem? Aí eu ia perguntar para você, o que é bem? Você está com saúde? Eu ia perguntar para você, o que é ter saúde? Porque eu estou o que estou, eu sou o que sou. Né? E eu vivo num mundo de plenitude. E no mundo de plenitude, o que existe? A plenitude. Existe lugar para que haja alguma coisa diferente de saúde na plenitude? Não. Existe um lugar para que haja alguma coisa diferente de felicidade na plenitude? Não. Você está feliz? Não sei. Se você não Eu tem estou o que estou, não tem o contrário. Você não tem um parâmetro de comparação, né? Exatamente. Claro. Assim, você tem conhecimento? Eu não sei, eu sei o que eu sei, eu vivo no mundo do conhecimento. E é muito interessante porque esse mundo da plenitude, esse mundo do todo, esse mundo do tudo, esse mundo do sempre que é fora do corte do tempo, que é tan é em sânscrito, é tempo, então é o corte na eternidade. O que acontece? Eu vivo num processo, é que hoje nós temos duas câmeras, então eu tenho que olhar para cá. Então eu vivo num processo onde tudo está à disposição. Então eu vivo no sempre. E esse mundo do sempre, esse mundo do todo, do perfeito, do acabado, do completo, do perpétuo, do perene, o mundo sempre é o mundo do futuro, só que o futuro é hoje. Então hoje isso está existindo. Aí então esse conceito que a gente vai falar sobre a questão da saúde, do contrário da saúde que é a doença, do conhecimento, da questão do conhecimento, são conceitos humanos baseados em um período, em um ciclo que já acabou. E as pessoas que hoje estão aqui, eu, o Grego, a Cristina... nós temos público aqui também. Isso. E todas as pessoas que estão aqui e vocês que estão nos acompanhando, nós já estamos prontos e vivendo em uma outra realidade. E a gente vai tomar ciência dela aos poucos. Tá, você está falando que só para fazer a introdução, para dizer o que é a saúde. Né? A raiz as latina, bases da saúde. Sim, a raiz latina da saúde, né, significa intacto. Você ter saúde é você estar intacto, inteiro. E o porquê? Quando se cria o conceito do que a gente chama de doença, a gente já vai falar em seguida o que são as doenças, coisas assim, né? Sabe que é uma comparação assim, só, sem cortar, cortei já, né? Mas em grego, eu estou pensando aqui, tudo bem os insights. Em grego, terra é guia, que fala-se geia, né? Sim, geia. E saúde em grego é iguia. Igueia também. Então, como é que se diz? A terra tem... A saúde... Você percebeu a analogia? A terra é um ser vivo. Sim, claro. De nome Bhumi. Sim, e que está evoluindo junto conosco e que depende da integração desse conceito de plenitude para ser ígida. Então eu ampliaria a pergunta e já que você vai continuar... Só me permita. Se a terra e a saúde têm... Tudo a ver. Claro, né? Tem. E, por exemplo, o contrário da saúde, que seria o fenômeno da morte, né? Mores, vem da raiz grega moros, que é dividir. Morrer é só dividir o visível do invisível, mais nada. Nada além, Nada uma passagem, além. como Exatamente. E aí, a morte é a maior de todas as iniciações, ou segundo Rosso de Luna, a maior de todas as mentiras, não é? Bom, vamos chegar nisso se der. Hoje não dá tempo. Hoje vai e hoje, como tem internet, o tempo vai ser esticado. Não vai longe. Hoje, meia-noite nós estamos ainda aqui. Vamos trabalhar pelo fuso horário da Europa. Estão 4 horas na frente, então temos 5 horas de programa hoje, tá bom? Eu ia propor um outro fuso horário, que é 2 terços e 1 terço. Não, isso aí a gente não pode falar, não. Então,
A saúde, ela é um conceito, né? Ela é um conceito de você tem bem-estar e você está incólume, intocado. Intocado por quem? Né? Ou por que você pode vir a não ter saúde? Tem dois tipos de ausência de saúde, ou de doença, se a gente quiser chamar, né? Em seguida. Tem aquela ausência de saúde ou aquela doença que você traz por questões kármicas. Mas tá, você mexe num assunto que, mas que todo mundo discute, né? É, Discute não, que eu acredito que sim, É. mas do jeito que é ventilado, cada um defendendo o seu credo, a sua crença, ele puxa a sardinha para o seu lado, vamos dizer assim. Então, quando você fala em questão kármica, eu sempre vou continuar pedindo uma coisa mais profunda, sim. um esclarecimento, fora, longe daqueles dogmas das religiões. Não, tem porque nada a ver. eu venho doente porque na vida passada eu aprontei isso, eu chutei a canela de alguém, eu roubei o cachorro, eu matei o vizinho, tudo isso aqui. Então, esta vez eu estou voltando aqui cheio das dores, cheio das pragas, porque eu aprontei isso no passado. Aí você me diz... Não é relação para um. Exato. Então, você entendeu por que eu te interrompo? Às vezes o pessoal de casa vai dizer, esse grego é chato demais. Não, mas você não me interrompe, você coloca a conversa no degrau seguinte. Então tá. Entende? Então você nunca interrompeu. Então, há dois tipos de doença, para a gente já voltar à questão do que é a saúde e como se chegar na saúde perfeita, não é? E como se chegar na longevidade. Uma ausência de saúde, que seria o conceito da doença, ela é baseada exatamente no karma, que é o seguinte, é aquilo que eu venho para resolver. Porque senão, se não fosse isso, não teria sentido a gente pensar na existência como um processo todo harmônico, né, e de acordo com a lei e de acordo com o próprio cosmos, que engendra um ser com 7 partes para evoluir e fazer com que esse ser engendrado com 7 partes para evoluir, para transformar vida, energia e vida consciência, tivesse alguma coisa de errado. Seria ilógico e não existe o não lógico no universo. Não existe o erro cósmico. Jamais existiu, porque inclusive o não cósmico foi um atalho para fazer com que a humanidade evoluísse mais rapidamente e daí derivam as doenças, daí deriva o conceito de mal humano. Então, há aquilo que eu venho conscientemente para resolver, pode não ser meu, pode ser do ramo racial que eu escolhi, da família que eu escolhi, da nação sua mônada, que eu escolhi. da sua do mônada, grupo, do seu grupo, exatamente. Claro. Ou há aqueles seres que vêm e não tem nenhum resíduo kármico para trabalhar, mas vem já para trabalhar em função da humanidade, e o trabalho da humanidade, o trabalho por aquela nação que depois que eles escolheram, faz com que ele tenha uma doença, porque é uma forma de resgatar aquilo ao qual ele veio trabalhar. Então a primeira forma de ter uma doença é aquilo que eu nasço como a tendência para ter. Isso é importante. Tá? E existem tendências boas e más. Chama-se skandhas e nidanas, palavras em sânscrito que determinam as tendências positivas e as tendências negativas. O que acontece? Além desse tipo de doença que eu tenho, que pode vir da questão kármica por causa das nidanas, as tendências negativas que eu possa vir a ter, há a doença que eu adquiro durante a vida, né, baseado na ignorância no sentido de desconhecimento, por falta de higiene mental. Opa! Olha, não é higiene física aqui o caso. Não, higiene mental. O que é higiene mental? A raiz, vamos fazer assim, tirando a questão kármica... Tem até um livro bacana sobre isso, né? Feito por um médico, A Doença como Caminho, que fala que tudo que a gente pensa, que o ódio gera câncer, que o medo gera problemas nos rins, tem alguma coisa a ver com isso ou não? Isso é uma maneira mais comercial de abordar a coisa. Vou tentar dar um outro enfoque. Ótimo, perfeito. Mas a higiene mental, a falta de higiene mental, ela é a base para todas as doenças que não sejam de cunho kármico. Exemplos de higiene mental, então, quais são? O que é a ausência da higiene mental? Você já ouviu o termo o fogo das paixões? Sim. Né, que é uma coisa comum, né? O fogo das paixões é quando as formas criadas no nosso dia a dia, não é? E aí a paixão tanto pode ser a paixão afetiva emocional por uma pessoa, como pode ser a paixão por alguma coisa, por um futebol, por uma atividade, qualquer coisa. Objeto, sonho de consumo. Qualquer coisa que te tire daquela linha de equilíbrio. Isso vai agregando na tua personalidade, né? No teu corpo astral, no teu corpo emocional, um tal conjunto, um tal grupo de seres especializados em te fazer aumentar aquela paixão, te fazer sentir isso, sentir aquilo, aquele ódio, aquela dor, aquele desejo, aquela felicidade. O conjunto disso sendo agregado
intensamente, violentamente, permanentemente, constantemente no teu corpo astral, faz com que se altere a temperatura não do corpo físico, mas do astral ou da alma. Você está falando da tua malha energética, então pega um pouquinho acima da malha acima? energética, assim que isso aí significa o seguinte: quando o indivíduo ele não está rígido mentalmente, e aí o mentalmente é mental concreto ou o astral, vou colocar mentalmente dessa maneira, aí então ele está continuamente com uma temperatura alterada no astral e na parte mais densa da mente concreta, com um impacto direto na rede vital, e aí sim causando fissuras por onde se projetam os devatas. Devatas é o nome que se dá no Oriente para as inteligências, para os seres que causam as doenças. Aí então se projeta e através dali se incrusta, acontece a doença. Então seria, como dizem, no meu, vamos chamar de campo astral, vamos dizer, eu tenho uma proteção áurica, todo mundo quer aura. Então, esse tipo de pensamento... Ou aura, né? Isso. O aura é masculino. Vamos trazer para uma linguagem aqui. Não, só aproveitar para fazer uma questão, se alguém fala assim, mas a aura não é... Ou aura. Isso. Então, eu começo com esses pensamentos, essas coisas, meus desejos, tal, e aquilo vai como se fosse um bichinho comendo o meu campo e abrindo os buraquinhos pelos quais eu vou sofrer uma infecção, vamos dizer, infecção em outros níveis, que vai somatizar no futuro uma doença no corpo físico. Seria isso, mais ou menos? Ou não? Assim, é um pouquinho mais grave. Um pouquinho mais... um pouquinho mais grave. Mas o processo é assim, mas ele é expandido. Tem um conceito chamado movimento retenção, usado pelo professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, quando ele escreveu um livro chamado Os Mistérios do Sexo. Aliás, sim, a gente nunca recomendou o livro aqui e não é comercial, mas vocês querem entender esse processo, leiam esse livro. Não tem nada a ver com escola de iniciação. Encontra fácil esse livro? Qualquer livraria. Qualquer livraria. Sim, Como é que é o nome? Os Mistérios do Sexo, de Henrique José de Souza. Henrique José de Não Souza. tem a ver com o sexo, procriação tem a ver com o sexo cósmico, e ele explica inclusive a questão de como ter a respiração adequada para manter a saúde, manter a rigidez mental, a rigidez física, orgânica, negócio assim. Muito massa. Com a linguagem coloquial simples, né, aberta a qualquer pessoa que seja alfabetizada. Então você falou... Tá. Movimento retenção, esse conceito que é usado, ele significa o seguinte: quando há um impacto, né, de uma forma muito intensa, muito densa, no teu organismo. Quando acontece esse impacto, assim, um desejo intenso, um ódio intenso, um amor intenso, né, como é que chama quando fica aborrecido? Sei lá, essas formas que se fala aí, que eu não sei o nome, mas é que quando a pessoa fica, assim, está querendo sofrer as coisas assim, o impacto disso em você, para que daí você consiga sentir, você ter o prazer de sentir a dor, para que você tenha o prazer de sentir o medo, o prazer de se apaixonar, o prazer de ter ciúme, essas coisas assim. Isso só acontece porque o impacto ele é tão grande que ele se incrusta, ele se impacta realmente contra o teu corpo astral, contra você, não é? Altera a temperatura, abre uma rachadura, uma brecha física, sim. Por ali entra quem quer e quem não quer. Isso, e aí até as chamadas obsessões, seria o caminho das obsessões uma também? obsessão é um devata, um ser especializado em fazer você seguir aquilo, porque aquilo o alimenta e lhe dá vitalidade, claro. Nada mais que isso. Um desejo, uma obsessão, um vício, um medo, qualquer coisa, eles se projetam em você através dessas fissuras abertas pelo movimento de retenção e em convulsionando o astral. E aí é que vem o conceito da falta da rigidez mental, é você não ser pacífico. Mas olha, nós não somos aqui de santinho não, né? Não. Mas é difícil ser claro pacífico, né? Lógico é um exercício que eu vou te contar. Claro, que todo dia, a todo momento, nós somos tentados para sair do sério. Mas e não é nem isso, né? O pacífico está acima. Porque essa questão do pacificar o mais denso do astral é o seguinte: é eu não brigar com o guarda porque me multou, porque não brigar com o carro que passou e jogou água enquanto eu estava passando, porque essas coisas do dia a dia, isso é brincadeira de criança. O pacificar tem sabe, então, nós temos os 7 chakras, né? Sim. O coronal, o ágina, o laríngeo, e daí tem um que interessa de conversar agora, que não é o foco da conversa hoje, que é o cardíaco. São 12 pétalas, né? 12 seções do cardíaco, cada uma responsável por uma função. Do cardíaco saem 10 nadis, onde ódios, que é a energia da vitalidade, se projeta na coluna e te dá o conceito de vida. A primeira pétala do cardíaco se chama Kasina, K-A-S-I-N-A,
E ela tem por função, ela existe, o estudo de casina existe como uma ajuda para pacificar o astral de tão difícil que é o processo. Caramba, não é fácil. Isso eu nunca tinha ouvido não falar. é fácil. Assim, e aí você mentalizar a forma de casina e pronunciar o bijan, que já vamos falar a respeito do que é um bijan, o que é um som mágico. E por isso que, por exemplo, assim... É diferente de mantra? É mantra. É um mantra. Um mantra, um bijan, Tá. só que o bijan é semente. Por isso que se fala, o bijan dos avataras é a semente dos Sim. avataras. Tá. Então, o bijan, ele é a semente de onde nasce o mantra, né? Então, o mantra, ou o bijan, ou o som, o om, o aum, ou o que seja, por assim, no Tibete e na Mongólia, a criatura está doente, então se recita versos do Rig Veda junto com mantras para fazer com que o devata se afaste, né, do corpo daquela criatura e a saúde volta. Isso tem eu tenho uns que eu tenho paixão, são os mantras de cura dos monges tibetanos. Você deve ter ouvido, né? Mas é isso que nós estamos conversando. Mas é isso que a gente está conversando a agora. vibração que aquilo dá em você. Aquilo é magia. Deve ser magia, né? Não, porque reverbera no teu corpo, que mesmo quem não acredita em patavina disso aqui, ele vai sentir no corpo, porque é uma coisa mágica. Você usou o termo deve ser, né? Não é? Então claro. Não, e a magia... Não, cada um é cada um, nessa questão de sentir. E a magia pura na sua mais pura essência, inclusive, que é o verbo. Os sons paralelos que tem, né? Do badalo que tem, sei lá como é que quando tem o som externo, ele é como se fosse assim, um artifício, um elemento adicional para impulsionar o som criado, potencializar o som criado pelo verbo. Caramba, tá? Brincadeira. E aí o som que é entoado daí nessa cantoria, né? E é muito comum que o pajé do indígena, ele vai e pronuncia alguma coisa para tratar o doente. A rezadeira, sem saber o que está fazendo, por quê? 6 horas da tarde tem alguma coisa parecida ou não? É só... E tudo isso é criação através do som. Nossa Inclusive tem um nome que é a criação através do som dos seres do futuro, já com vistas ao novo universo, que se chama Odissonai, a ode ao som, a criação consciente de seres do futuro baseado somente no som. Todos os dias acontece o processo parecido. Voltando para a questão do som, quando você fala, você mentaliza casina e pronuncia o bijan de casina, isso não é segredo. Você pega qualquer livro que fale sobre chakras, tem ali os 12 pétalas do cardíaco, casina a primeira e o mantra de casina, né? Aí você pronunciando aquilo, é um elemento adicional para você conseguir educar a tua mente, educar a tua vontade. É importante, vamos repetir. Essa eu faço questão de repetir. Se isso é um instrumento, se isso é um caminho... Não só, tem outras coisas. Não, tá legal, mas vamos começar por isso. Então, isso vai ajudar as pessoas a... Sem dúvida. Sem dúvida, então vamos repetir. Vamos mais uma vez. Tem o nosso chakra cardíaco, tem 12 pétalas. 12 pétalas. 12 pétalas. Uma delas chama-se... Casina. K-A-S-I-N-A. K-A-S-I-N-A. Pode procurar no Google, que é o que eu faço sempre que eu chego em casa depois do programa aqui, Casina. E aí, Casina, ela é uma letra em sânscrito, tem o formato, então procure, encontre em qualquer lugar. E ela tem um som associado. Certo. O mentalizar aquela letra, o pronunciar aquele som com um objetivo que é pacificar o astral, ele já te dá uma base. O que é pacificar o astral? Eu quero ficar sossegado, eu não quero pensar em besteira, eu quero ter uma mente tranquila. É isso que é pacificar o astral? Sim, isso seria o rudimento da pacificação do astral. Eu não quero ficar com raiva de você. Isso já ajuda, é isso? Está me ajudando isso? Isso seria um rudimento de... Assim, o início do que seria o processo de pacificar o astral. Porque pacificar o astral, ele só é pacificado através da vontade. Claro, vontade em cima de tudo. Vontade, sabedoria e atividade, né? Que são a combinação das três coisas. Então, quando eu tenho vontade, quando eu mando nas formas que eu criei mentalmente, quando eu mando nas formas que eu criei afetivo e emocionalmente... Porque muitas vezes a gente tem vontade, mas é impotente. Então, se isso aí te ajuda... Muitas vezes não. Todos os dias, a maior parte da humanidade leva a vida obedecendo aos seres que ela mesma criou, que são os desejos que ela tem. Desejos, medos, anseios, dores, amores. E muita gente sobrevive disso. Sem dúvida. O amanhã vai ser o que eu espero e vai assim se enganando até faz questão de criar esses falsos mitos para que a vida aparentemente tenha sentido e não tem. Está só gastando a vitalidade, não está acontecendo nada. Então, se você tiver vontade, né, com sabedoria e com atividade, e a sabedoria não é sabedoria acadêmica, é o amor-sabedoria, é a mãe universal projetada no ser humano. Então, vontade, sabedoria e atividade
te dá os elementos para você começar a pacificar o teu astral. E o que é pacificar? É fazer com que essa confusão que existe, né, que altera a temperatura do meu corpo astral e do mental inferior, com que isso se amaine, se acalme, entre num processo de harmonia, e aí então cada forma trabalhe como tem que trabalhar, e eu não tenho desperdício de energia, e em fazendo isso... E ajuda o teu mental também, ou no raciocínio, essas coisas todas? Você imagine se a energia que eu adquiro pelo alimento físico, a energia que eu adquiro pela respiração, que é o Pranavayu, Sim. né? E que tem o Pranavayu lunar e o solar, dependendo por qual narina ele entra, se pela esquerda ou se pela direita, né? Isso eu aprendi aqui no Vida Inteligente. Pode me chamar de ignorante. A gente respira um pouquinho por cada narina. A gente não respira... A cada 1 hora, 56 minutos, 24 segundos e alguns décimos você muda a respiração. Tanto é o seguinte, você tem uma pessoa, uma criança que está com febre. Antes de dar um analgésico, coloque ela dormindo sobre o lado direito. Isso vai fazer com que ative-se a respiração da narina esquerda, mesmo se não seja na hora dela. No fazer isso, diminui a temperatura orgânica e baixa a febre. Simples, né? Incrível. É simples? Simples, né? Simples mas agora que eu sei. Mas imagina, quem é que sabia disso aí? Pois é. Você quer ter só sonhos adequados e aumentar a longevidade e equilibrar a tua temperatura durante o sono? Durma com a cabeça para o norte e os pés para o sul, que é o fluxo de Vayu. E esse negócio de dormir pro lado da parede, tem alguma coisa a ver ou não? Não. Nada? Não, é norte-sul. Norte e sul. Para eu ter sonho bom ou sonho ruim, assim, fora tudo isso aí que nós falamos, assim, claro. A questão da saúde te indica norte-sul. Se você quiser ter sonhos com o futuro... Como é que é? Cabeça no sul? Norte. Cabeça no norte. É o fluxo de Vayu. Né? E Vayu, então você tem Pranavayu, que é a energia que vai entrar em você, e Vayu... Amanhã está todo mundo com bússola na mão. Cabeça para o norte. A gente tá usando, bom, Vayu, a gente está falando Vayu sem dizer o que é, né? Claro, então, Vayu é uma das energias básicas que mantém o que a gente conceitua de existência, né? E é o ar, né? Não o ar que a gente vê assim, o ar se movimentando, seria o espírito do ar. Né? E espírito não tem nada a ver com o elemental, nada por favor. Disso aí. Outra história. É outra história. Esse que está acima, elemental e está aqui. Ele está falando de outra coisa. Então, Vayu, veja como é uma coisa assim muito interessante, que ele anima, ele dá calor desde o interior da célula, é quem mantém o fluxo, né, dentro de cada célula, e também Vayu, né, essa energia primordial, ela é quem mantém o fluxo dentro do próprio plano astral, os ares que movimentam e que conturbam o plano astral são Vayu. E Vayu, assim, ele mantém a vida, ele harmoniza e desarmoniza o astral, harmoniza e desarmoniza a mente concreta, ele dá a vida e ele dá a morte. Interessante isso. O desequilíbrio de Vayu, o desequilíbrio do fogo, né, que nos anima, e que tem várias graduações de fogo, tem o fogo do espírito, tem o fogo da mente, tem o fogo do astral, onde a gente falou agora da questão dos impactos das formas pensamento no corpo astral que causa essas rupturas, onde entram os derivados para causar doença. Então, o equilíbrio ou desequilíbrio de Vayu é que dá o que a gente está conversando aqui hoje, a saúde ou a doença, a morte ou a longevidade. Nada mais que isso. E só para a gente finalizar o negócio da célula, da pétala. Sim. Nós estávamos falando disso. Nós chegamos no Vayu, agora a posição de dormir. Só para finalizar, quantas vezes a gente deve fazer isso? Quantas vezes você quiser. Isso você vai sentir na hora? Quando você entoar, vamos dizer aquela... Se você tomar aquilo como você contumácia... mentalizar... Isso é bom, sabe por quê? Porque assim, ele começa a aculturar a nossa individualidade, a aculturar cada um de nós, a fazer uma coisa que ninguém faz, que é o seguinte: isso é meditar. Se você estiver pensando numa forma, uma letra em sânscrito, você não sabe exatamente como mentalizar, mas vai tentar, e estiver silenciosamente, ou então realmente serializando um bijan, isso é meditação. Não precisa sentar em posição de lótus, botar uma roupa cor de laranja, raspar a cabeça e dizer adeus ao mundo. Isso era antes. Então existia a Hinayana, você abandonava tudo, ia para a caverna e depois tentava ajudar a humanidade. A Mahayana, você não ia para a caverna, tentava ajudar a humanidade e depois se ajudar. E hoje tem a Vajra, ou Vajrayana, Vajra, V-A-J-R-A, que é o caminho da instantaneidade, é a lógica do abstrato, é o caminho de Akibel, o caminho do sexto planetário, que é fazer o quê? É fazer com que humanidade e individualidade evoluam juntos, de braços e mãos e corpos e mentes e corações dados,
né? E isso se faz através do quê? Não renegando os valores do Ocidente, do Oriente, que houve já a transposição desses valores para o Ocidente, né? Sim. Em 1921, depois de 1924, né? Mas isso é renegado e é tido só como moda, não é moda. É uma magia, é uma ciência, é medicina, é teologia, é alquimia, né? E é simples, não precisa ser um monge, um asceta, um místico devocional para você fazer isso, faz no dia a dia. Os nossos amigos agora que abriu o nosso horizonte para o Brasil e para o mundo, e o nosso universo aqui realmente como todo mundo sabe, eu sou ufólogo há 47 anos. E a pergunta não pode escapar, não pode deixar de ser. Os tripulantes dos discos voadores, eles estão sujeitos às doenças? Como é que se fala? Égua. Você gosta que eu te pego bonitinho aqui, né? Pois é, né? Bom, isso é muito importante. Bom, pergunta feita tem que ser pergunta respondida, né? Eu Exato. não falaria, mas se você me perguntou, eu vou te responder. Porque o mecanismo que engendra uma pergunta, o mecanismo de o espírito, né? Através de Atman e Budi. Ela tem um fundamento, a minha pergunta? Não, já vou explicar, não só o fundamento, ver o porquê que ela acontece, não essa pergunta, mas qualquer pergunta. Então tem um mecanismo, então Atman e Budi, e Mana superior, que é a mente abstrata, é o que a gente conceitou como espírito, e ele sabe tudo, é tudo e vê tudo. É aí onde reside, né, a própria divindade, o pai e mãe cósmicos. Quando isso tem uma densidade tal, a ponto de impregnar, né, e passar pela mente concreta, passar pelo filtro da mente concreta, e você fala assim, pô, eu não vou me expor a esse negócio se você não acredita. Aí passa por isso. Aí ele vem e se projeta na tua emoção, não, eu estou com vontade de perguntar, estou com desejo de perguntar isso. E isso é tão intenso ainda, e passou por todos os bloqueios, pelo teu medo de fazer uma pergunta errada, pelo medo de fazer a pergunta, passa por esses bloqueios, e passa pelo corpo vital, e aí esse mecanismo, ele faz com que eu traduza isso é verbalizado, né? É a própria divindade querendo exteriorizar uma questão não que tem que ser respondida. Não tenha dúvida. O que podia acontecer é eu não saber a resposta e, por respeito a você e a quem nos ouve, eu falar uma coisa muito simples. Não sei. Não é? Agora, eu sei e eu vou te responder. Acontece o seguinte, a gente tende a pensar, e a gente já conversou aqui, que qualquer coisa que seja diferente do que nós somos é superior ao ser humano. Ou que conheçamos, né? É superior ao ser humano e não procede. Com relação a isso, aos tripulantes dos discos voadores ou aos seres dos mundos de Duat, Agartha, Badaga e Shambhala, que a gente já falou aqui algumas outras vezes, há uma hierarquia, há uma organização social, há direitos, deveres e limitações e restrições, como para qualquer um de nós. Claro, a lei é a mesma. Duralex Seblex. E ainda quando sobe, ainda é pancadaria, porque aqui em cima não é fácil. Sim. Um adepto qualquer que daí ele vai descer, né, e vá por uma embocadura até o entorno da Agartha, não é nem Badaga nem Duat, é mais para baixo. Na Agartha, mesmo ele sendo adepto, às vezes ele é obrigado a ficar na periferia da cidade sem direito a entrar. Por quê? Porque não é a função dele. Entende? Aí, quando um desses vem e tem um trabalho para fazer, ele está submetido às mesmas leis de quem está aqui, adoece. Mas... E adoece, aí não pela questão kármica, que nesse caso ele está isento, porque ele está vindo para trabalhar conscientemente. Ele adoece porque no contato com o entorno dele, com o que a gente pode chamar dos discípulos dele, ele, para entender os discípulos e para que os discípulos o entendam, para que haja uma mescla, uma mistura do mundo divino com o mundo humano naquele entorno que vai ser um protótipo, ele se dá a doença para que daí então o discípulo não tenha a intensidade que deveria ter nesse processo. Perfeito. A pergunta aqui. Então, tanto o do disco voador, que é o operacional, que pode ser de Duat, de Badagas, como é mais frequentemente, ou da Agartha, e da Agartha a gente falou outra vez que se fizer barulho, deixa marca no chão, não é de lá? Não são nossos, quer dizer, não são da Agartha. Aí já é um negócio complexo, né? Então, adoecem sim.
sem dúvida. E a pergunta é inerente, porque ela tem fundamento que eu fiz a pergunta, porque em muitos casos, você sabe que você falar de disco voador, de casuística, tudo isso aqui é difícil, né? Primeiro que não tem que se comprovar, as pessoas são consideradas loucas, fora de credibilidade, tá. Aconteceu que em muitos casos há relatos de tripulantes de discos voadores terem curado seres humanos de doenças consideradas mas isso aí fatais tão fácil para quanto, seres humanos. mas isso é tão fácil quando a gente tomar um copo d'água. Lembra que é o seguinte, Grego. Foi por essa razão que eu te perguntei. Eles têm o conhecimento da cura da doença. Se eles têm o conhecimento da cura da doença, todos. Eu perguntei. Por isso que eu respondi com relação ao adepto, que se um adepto ele chega no entorno da lagarta e não tem direito de entrar na cidade porque ele tem que ficar no entorno, significa o seguinte, que essa lei da separação de funções, ela vale tanto para ele quanto para qualquer um que venha passear de disco voador. Sim, então ele pode ter o conhecimento ou não, tanto é o seguinte, e aí eu explico indiretamente essa questão. Alguém que tem uma doença ou alguém que passe pelo fenômeno da morte pode ser tratado embaixo, né, e preservado por quanto tempo se deseje, curado de qualquer coisa, porque lembre que a doença que afeta a humanidade, ela é decorrente de um desequilíbrio da estrutura vital do ser humano. A doença, e isso é uma coisa que a gente ia conversar, mas já pode conversar agora, ela se manifesta sempre de cima para baixo, ela vem de uma desagregação do mental, do astral, no vital, e quando ela acontece, já é o Devata se manifestando, né, e criando sintomas no ser humano. Então, existe o processo reverso também, sem a menor dúvida, o processo de reconstrução elétrica do ser humano. Perfeito. E, por assim, há determinadas doenças que hoje não se sabe a cura ainda, mas vai se saber em seguida, que a chave para isso é simplesmente o restabelecimento elétrico do ser humano como ele era ainda enquanto criança. Por isso que a criança, então, ela tem a hipófise, a pineal e pituitária e o timo equilibradas, né? E isso dá para ela um estado elétrico semelhante ao estado elétrico intrauterino, que é o estado elétrico dado pela placenta, que a mulher a cada 28 dias, ela cria um mundo, ela cria uma forma elétrica perfeita e acabada, né, para parir, para engendrar um ser que pode vir a nascer ou não, mas é a chave para a criação com sucesso de um ser humano que é tão ou mais complexo que qualquer planeta criado no universo. Caramba. Esse mesmo processo elétrico, ele pode criar qualquer doença conhecida pelo ser humano. Por quê? Porque qualquer doença tem cunho elétrico, não a eletricidade que a gente vê, mas o cunho elétrico no sentido de expressões polarizadas de Fohat Kundalini, desequilíbrios elétricos que fazem com que eu tenha variantes, eu tenha fissuras na minha rede vital, no meu corpo astral, e por aí entrem as coisas, os seres que a gente chama de doença. E a doença, pois não. É que eu gostei aqui, você falar da doença, entra a pergunta aqui da Lala da Lagoa, ela fala sobre o aquecimento astral que você comentou, se você podia fazer um paralelo com o aquecimento global, se alguma coisa tem a ver. Eu acho que tem ou não tem? Tem, porque é o seguinte, ó. Se todo aquecimento, apesar de não ser esse aquecimento vou dizer astral uma coisa que você falou, né? Que, assim, a gente nunca conversou sobre isso, né? Mas, então, vou falar uma coisa aqui para vocês, que é o seguinte. Parte dos problemas que a gente pensa que são derivados do aquecimento global por conta da poluição e essa confusão toda, essa exploração midiática que se faz, e sabe? Gente que sempre detonou o planeta agora acha que pode empunhar a bandeira e dizer assim, não, eu vou defender esse planeta, sabe? Parte das confusões do planeta, né, e do aquecimento do planeta, ela vem do aquecimento humano. É que a boom... Já vão chamar a gente de louco do outro lado, muita gente, mas tudo bem, não tem problema, né? Isso não faz mal. Às vezes louco é um elogio, né? Quando vem de uma pessoa muito ortodoxa, quando ela está em um mundo muito esquisito, ela vê um outro mundo, é que naquela questão assim, para o otimista, né? Quando vem o primeiro raio da aurora, já a luz se fez. Exato. É dia. E né? para o pessimista? Para o pessimista, quando é meio-dia e o sol está pino, ele vai dizer assim, o mundo está cheio de sombras. Aí você pergunta, mas sombra onde, meu filho? Ele fala assim, embaixo da sola do meu sapato. Então não adianta, não adianta. É isso só que a diferença é que agora é o seguinte, é que a iniciação hoje, ela não é mais individual, ela é do gênero humano. Então mesmo o mais pessimista, mesmo o mais brucutu, mesmo o mais resistente, não adianta, nós vamos ter que, ou vamos todos juntos para um lugar que é o futuro, ou não vai ninguém.
não tem como ficar ninguém. Dessa vez não tem a Arca da Aliança, né, que é a barca de Noé, que na verdade é uma coisa simbólica e é o nome da Agartha, que foi quando a Agartha se interiorizou, quando houve o cataclismo Atlântico, né? Então naquela época foi só um grupo de seres, né? Só que dessa vez não, dessa vez é a humanidade como um todo, porque hoje a gente já está vivendo no futuro, a humanidade que está aqui, ela já foi escolhida para ancorar o futuro, não tem jeito. É verdade, eu quero falar sobre longevidade ainda, mas como o nosso programa é ao vivo, não tem script, como já falamos, agora Jorge te prepara. A Sandra de Canas Vieiras está assistindo a primeira vez o nosso programa pela TV. Boa noite, Sandra. E ela quer saber o nome do Jorge. Jorge está aqui, vai aparecer no rodapé. E quer saber quem é você. Se vira, Jorge. Pois é. Aqui é assim, não tem... Responde no ar e ao vivo para Sandra de Canas Vieiras. Quem é você, ô Jorge? Diz que cada um tem um botão que a gente, quando aperta, a gente fica reluta em responder, né? Esse é o meu botão. Eu gosto quando você fica vermelho. Vermelho. Sandra, a primeira vez já vem me deixar mal, Sandra? Então, daí, ó. Bom, meu nome é Jorge, eu sou uma criatura como outra qualquer, eu sou o que sou, não sou quem sou, e o que eu tenho feito é estudar a minha vida inteira e ficar aberto a ter experiências e não ter medo do conhecimento. E o que eu acho que eu vi, não o que eu aprendi, o que eu acho que eu vi e o que eu vivi nos mundos que eu estive e no mundo que eu vejo e vou hoje, é o que me dá um conhecimento, uma experiência que eu venho aqui trocar com o grego, sem querer ensinar ninguém. Aí, sim, se você esperava que eu fosse responder os títulos que eu tenho ou as medalhas das ordens secretas às quais eu pertenço, não faz diferença. Eu ia querer ensinar vocês. Aqui a gente não quer ensinar, a gente quer trocar conhecimento e, acima de tudo, se divertir. Vir aqui é uma festa. E é um aprendizado. Você devia vir um dia aqui, ó, não tem... Está aqui à disposição, só você ligar aqui, pegar o endereço e vir aqui na quinta-feira, que é ao vivo, e assistir, sentar aqui dentro, como tem gente aqui assistindo agora. Não tem similar, é massa pra caramba. Então eu sou o que sou, eu sou uma pessoa como você, trocando experiências com o grego, e eu me divirto fazendo isso. E como a gente gosta de fazer isso, você pode ter certeza. Você vai dizer que eu enrolei para responder, mas não enrolei, é para não dizer assim, se eu sou formado nisso ou aquilo, ou se eu já andei nessa ordem ou naquela, ou se eu tenho medalha disso ou medalha daquilo, ou se eu faço o ritual aí embaixo, ou se eu vim de... Não tem nada disso, não tem nenhuma relevância. Olha, nosso programa pega até no Pantanal Mato Grossense. Você quer o Pantanal aqui perto da Ilha do Sul? Não, aqui no bairro do Pantanal também, mas pega lá em Campo Grande, lá em São Paulo, nossa amiga Paola Lucherini, doutor Luciano Estanca. A Cristina do Monte Verde pergunta se você já leu Mãos de Luz, da Bárbara Anne Brennan. E o que você achou desse livro? Claro que você deve saber que livro se refere. Sim, né? Trata sobre a cura através do magnetismo. Sim, e é factível, real. Totalmente, mas não se você encarar como religião. Você quer entender, isso é importante. Quer entender sobre o magnetismo, e o magnetismo é uma maneira de restabelecer eletricamente e de curar, tanto presencialmente quanto à distância. Só que é uma ciência, não é religião, não é fanatismo, é uma ciência. Então leiam Magnetismo Curador, de Alphonse Bouet. Mais uma indicação, Magnetismo Curador, de Alphonse Bouet. É um livro escrito, se não me falha a memória, é chique falar isso, né? É a primeira vez que estou falando. Então, se eu não me engano, né, se eu não estou falando besteira, foi por volta de 1924 e se encontra. Se não se encontrar, eu tenho esse livro. Em e-book? Digitalizado? Digitalizado, eu mando para o grego e o grego distribui a quem de direito. Então, repetindo mais uma vez o nome do livro. Magnetismo Curador, de Alphonse Bouet. Perfeito. Então, o magnetismo ele é uma ciência real, prática, necessária, que te faz desde dar um jeito em casa, quando tem uma criança com uma febre qualquer, uma dor de barriga, uma cólica qualquer, até você curar quem está onde você quer que esteja. Porque a distância física e a temporalidade só existe no mundo das 3 dimensões. Fora disso, eu faço o que eu quero. Todo mundo me comenta na rua, o Cronos está lá, né? Eu tenho que falar sobre as doenças. Mas nós temos 10 minutinhos ainda. Todo mundo me comenta na rua que você é muito jovem. Eita. Então eu digo, ele é jovem realmente assim. Então, como eu sei que você não fez plástica, você não rejuvenesceu. Porque não quis, porque sou teimoso. Então nós estamos aqui, vamos entrar num outro aspecto que
muitas pessoas se incomodam com isso. Umas pela vaidade, pela própria vaidade, a maioria pela vaidade, né? As outras pela própria conservação, pelo instinto de sobrevivência, e outras pessoas que querem viver mais para servir mais. Então são três aspectos diferentes que eu acho que a lei enxerga também diferentemente essas três questões. Claro, se, por exemplo, o meu contrato vence hoje, como venceu de muita gente já em 2008, principalmente aqui em Santa Catarina. Mas alguém percebe, a lei percebe, vamos chamar da lei assim, o senhor do sei lá de quem, que eu quero viver mais um tempo para realizar alguma coisa em favor do meu próximo, com toda certeza eu hei de ter esse tempo concedido. Não. Sim ou não? Não. Ui, olha lá. Não, porque é o seguinte, se você acha que está trabalhando em favor da humanidade e chega no ponto de morrer, e aí você depende de pensar que alguém, a lei ou um outro ser vai te dar um tempo adicional, você falhou na compreensão. Você tem que trabalhar em favor da humanidade, e aí é nesse ponto, no dia a dia, a gente já tem tal consciência do processo, que eu me dou esse tempo. Eu vou viver o tempo que eu quiser para fazer o que eu desejo. Se é 100, se é 150 ou 200, ou quanto quer que seja, eu vou me dar esse tempo. E eu tenho, como qualquer um de nós tem, todas as condições para fazer isso. E qual é a condição para fazer isso? É poder ler. Leiam, entendam, pensem. Como assim? Longevidade é através da leitura? Conhecimento grego. Conhecimento. Conhecimento. Tá, mas qual é? A pessoa quer ser longeva, primeiro ela tem que ter saúde. Não, primeiro ela tem que ter um objetivo para isso. Objetivo. Você querer viver 150 anos para poder gastar o que você está trabalhando que nem loucamente você para falou em outras ocasiões, eu quero ver um disco voador, para que você quer ver um disco voador? E daí? Para viver 150 para quê? Exatamente, tá. Né? Você tem que ter um objetivo para claro. isso. E porque assim, se a gente... É que são tantos assuntos que não consegue conversar. Se você conseguir pacificar o astral, né? Economizar a minha energia, não fazer fissura na minha rede vital, né? E ter uma rigidez mental que acompanhe a minha rigidez física. Eu não desperdiço energia, eu encadeio o conhecimento através do processo da memória. Eu não alimento os devatas, que são os seres que geram as doenças. Eu vou viver tanto quanto eu queira, porque eu tenho o conhecimento para isso. E, no mínimo, o ser humano devia viver, sabe quantos anos? Quanto? Nós passamos por ciclos de 7 anos. Então, um ciclo completo... 7 vezes 7, você falou? 7 vezes 7 são 49 anos. É quando você inicia por conta própria. Até 49 você vive com a energia que teu pai, tua mãe e a lei te deram. Você, até 49 pode fazer o que quiser, né? Que pai, mãe e a própria engendração elétrica te dão condições de ter 49. De 49 para frente, meu companheiro e fraterno irmão de armas, é o seguinte, se vira, entende? Você se reconstrói conscientemente, isso, fisicamente, mentalmente, astralmente, vitalmente, divinamente. Você entende quem você é e se transforma num Duija, D-W-I-J-A, Duija, em sânscrito. Eu posso começar a contagem regressiva, né, para passar para o além? Nem só, não tem. Você transforma num 2 vezes nascido. Ser longevo. E aí você vai passar por 7 ciclos de 49, que seria a obrigação mínima de cada ser humano. 300 e tantos anos de vida. Exatamente. 7 vezes 40, 7 vezes 40, 280, 7 vezes 63, 343 anos. 343 anos seria o normal. Seria o mínimo que cada um de vocês teria a obrigação de viver para servir bem a lei e para honrar e justificar tudo que foi engendrado para que vocês estivessem vivos hoje. O que nós fazemos? Nós deixamos que a vida nos conduza, nós deixamos que os seres que nós criamos nos conduzam, nossos desejos, medos, anseios, emoções, todos esses elementais, esses pensamentos que nós parimos no dia a dia, nós alimentamos esses elementais, nós alimentamos as doenças que a própria humanidade criou, nós esquentamos a Terra, como perguntou lá a Adriana, né? A Cristina? Não, a Adriana de Canasvieiras. Sandra, desculpa, e ela tem mais uma pergunta para você. Eu me lembrei de Adriana e Sandra porque tem aí o R, o A e o N no nome, que daí dá a tônica, a pergunta seria mais ou menos parecida. Sim. Então, tudo que a gente faz alimentando esses seres nos toma energia e a gente reclama quando fica doente com 50, com 60, com 70, com 80 anos, ou quando morre com 100. Mas vai reclamar do quê? Se você nunca fez questão de ficar vivo. É verdade. Você nunca gastou 1 minuto da tua vida pensando, não, agora eu vou ver o que está acontecendo para botar ordem nessa bagunça aqui e fazer o quê? Exercer vontade, sabedoria, amor, sabedoria e atividade, porque eu quero exercer minha vontade
com amor e sabedoria para fazer a atividade correta para ser o quê? O que eu sou, não quem eu sou. E o que eu sou? Eu sou a própria divindade em evolução, conscientemente, para chegar num desiderato, no objetivo que é o quê? Evoluir. Transformar a vida em energia e vida em consciência. Mas eu passo a vida me divertindo. Adoro sofrer. Adoro me apaixonar, adoro ficar com desejo disso, adoro com medo viver viver a night. O viver em si, o viver é uma experiência fantástica, claro, que jamais foi dada a ninguém viver, a nenhum ser no cosmos foi dado antes de viver em tais condições como nós vivemos agora. Ímpar, cosmicamente em momento ímpar, nunca aconteceu. E nós desperdiçamos. A gente deixa que a vida nos leve. Quando vai chegando no atracadouro lá, a gente acha que é hora de ir para a tumba e ainda reclama assim, pô, mas o que eu fiz de errado? Tudo. Por quê? Porque não fez nada certo. Jorge, estamos quase em cima aqui. A Sandra ainda telefonou de novo. Oi, Sandra. E ela quer ouvir de novo um mantra. Você cantou algum mantra? Entoou algum mantra aqui? Não, eu não me arrisquei porque aí não é o seu dom? Dom não tem, não faz parte aí das minhas características. Tá, mas provavelmente ela se referiu... Você pode encontrar em qualquer local onde tenha o chakra cardíaco e casina, e aí tem casina, a letra K, e aí, então a entonação adequada do que é esse mantra. Tá, mais uma coisa aqui rápida. E também é muito importante, lembre o seguinte, então, para ter saúde, para buscar a rigidez mental, para buscar a rigidez astral, a rigidez do invisível, não adianta só mentalizar ou praticar o que seria um princípio básico de meditação. Eu tenho que ter vontade para que isso aconteça. Eu tenho que mandar nessa bagunça toda. Então, eu faço com que a coisa se acalme. E sabe uma forma que ela está acima de todas as formas que eu tenho, todos os impulsos, todos os desejos, tudo que é destrambelhado no astral de todo mundo? A paciência. A paciência é um ser especializado, poderosíssimo do ponto de vista elétrico, que ele se sobrepõe a qualquer forma criada no astral. Isso é difícil. Então, exerçam a paciência. Paciência com quem? A gente às vezes conversa aqui sobre isso. Com todos os seres que você vê, porque todo mundo em evolução, todos os teus irmãos de humanidade, com a mesma hierarquia que você, sem tirar nem pôr. Então, paciência com o teu entorno visível, paciência com o teu entorno invisível, com aqueles seres que você não vê, mas principalmente paciência contigo mesmo, paciência com você mesmo, paciência comigo mesmo. Por quê? Porque eu erro. O erro em mim tem que acontecer para que eu o resolvendo, eu tenha a rigidez mental que é necessária, porque ele está em mim como humano, como em toda a humanidade, e em mim se resolve. Então, vontade, sabedoria, amor, sabedoria e atividade, e tendo paciência, você consegue chegar num caminho que vai te levar aonde? Naquele que é o teu caminho, que eu não sei qual que é. Perfeito. Escuta, o que você diz rapidamente para o Danilo do Centro sobre a lei da atração? Acho que nós já comentamos aqui no programa, o Danilo deve estar como agora. São muitos aspectos, né, para a gente comentar. Assim, não tem nada a ver com a lei da atração homem e mulher, que isso é karma. O que atrai homem e mulher é karma, porque a cara metade, né, como é que se fala? Alma gêmea. Alma gêmea, a alma gêmea, existe a parte gêmea da minha alma é o meu espírito. Não é ninguém, sou eu mesmo. Você mesmo. Sem dúvida. Quer projetar no outro, né, o que a gente precisa. Sim. Então, isso assim, a lei da atração para o homem, para a mulher, as coisas assim, isso é karma. O homem tem a mulher que precisa, a mulher tem o homem que precisa, não a que merece. O que merece é outra conversa. É verdade. Exatamente. É isso, esotericamente. Não, esotericamente o homem tem a mulher que precisa e a mulher tem o homem que precisa, não o que ela merece. O que ela merece é fruto dos desejos, a lei sabe. Isso aí. Então, a lei da atração, ela vai funcionar com relação ao que você pensa, ao que você adquire com o conhecimento e ao que você engendra mentalmente. Por quê? Porque os similares se atraem. A gente falou outro dia, quando você olha para alguma coisa, isso é a lei da atração. Essa coisa olha de volta para você. Olhe para a saúde estabelece um caminho, olha de volta para você. De tal maneira que você passa a ser a própria saúde. Aí pergunta, você está saudável? Não sei, eu sou a saúde. Olhe para o medo olha de volta para você e se alimenta de você. Olhe para o ódio olha de volta para você e se alimenta de você. E quando alguém se alimenta de você, isso significa o seguinte, é vida a menos que você está tendo.
Isso é a lei da atração. Olhou para alguma coisa olha de volta para você. E não existe nada no universo que tenha nome e não tenha corpo. Certo. Nada, visível ou invisível. Para a gente encerrar, olha só que interessante como é o programa Vida Inteligente, é assim. O Edward, da UDESC, ligou para cá agora. E ele pergunta e nós vamos responder no ar, aqui e agora. Vamos tentar. Se tem como fazer um programa Arquitetura e Divindade. E ele quer trazer os alunos de arquitetura da UDESC para assistir ao vivo, são 50 pessoas. Essa questão, o estudo é pequeno, mas comporta, não tem problema. Essa questão não tem problema, pode trazer. A pergunta é, vamos tomar esse comprometimento no ar aqui. Pois é, não, isso que eu ia dizer. Arquitetura e Divindade. O que você acha do tema, Jorge? Acho legal. Você acha legal? Mas estão pensando que daí sou eu que vou falar? Claro que é você, boa. Desculpa. Eu acho que nada é por acaso, não, né? A gente pode conversar, lógico, porque a gente tem que se lembrar que o próprio Supremo Arquiteto se assenta numa pedra cúbica. Eduardo, nós vamos maturar essa ideia. Vamos maturar essa ideia. Você passou... O importante é o seguinte, quando você teve esse impulso... o e-mail, quando você teve o impulso de daí telefonar para cá, exatamente, e passar para o grego essa ideia, aquele encontro que você visualizou dos 50 colegas seus de arquitetura conversando sobre a arquitetura e o universo, né? E divindade. E a divindade, isso já está construído. O que vai acontecer agora, e que daí entra a questão da vontade, do amor, sabedoria e atividade, é a gente pensar de tal maneira a respeito disso, que isso toma um corpo vital e acontece. E esse processo é o processo da criação mágica. Você pensa, vitaliza e isso acontece. Isso é magia. Então tá, beleza. Gente, primeiramente, obrigado à direção da TV Floripa por ter nos proporcionado esta alegria de podermos estar sendo vistos pelo Brasil e pelo mundo. Segundo, obrigado, Jorge. Né? E por outro planeta, você falou que não, né? Você que falou de início. Então, mas tem gente assistindo em outros lugares, que a gente não vai dizer aqui. Sem dúvida. Jorge, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, é um privilégio estar aqui. É uma diversão e para mim você sabe que é um privilégio. Para nós, eu diria que para nós aqui é uma celebração. A gente sai daqui fortalecido toda quinta-feira, com essa integração, com essa interatividade com vocês. É uma alegria. A gente sai que sai. A gente sai saudável daqui, se o tema de hoje sem dúvida. É saudade. Sabe por quê? E isso é muito a propósito, pena que já é no finalzinho. É porque quando nós conversamos sobre um ambiente, sobre um futuro, sobre um assunto, o assunto nos olha de volta. O que nós conversamos aqui hoje? Sobre como saúde, a humanidade... longevidade. Saúde, felicidade num ambiente fraterno, agradável, ígido. Se você visse como é o ambiente aqui, que nós criamos, ele é ígido, ele é de um azul celeste, uma coisa limpa, linda. Querem ter saúde, querem ter longevidade, paciência, vontade, amor, sabedoria e atividade, e vejam aquilo que vocês querem construir para vocês mesmos. Se vejam saudáveis, longevos, conscientes, felizes. Felicidade vem da raiz felfem, que é a mesma raiz de feto fecundo feminino, e alegre, a alegria vem de alacta lacritatis, que é a mesma raiz de ala, ale, asas. Então, quer ter asa, quer viver bastante, quer ser feliz, seja ígido mentalmente e tenha paciência. Contigo mesmo, principalmente. Boa noite, Brasil. Fraterno abraço, um grande abraço. Boa noite, Floripa. Até sempre. Boa noite, mundo, e até sempre. Eu posso falar isso também? Claro. Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Aquele abraço e até a semana. Obrigado por ter estado conosco.